Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula de geografia. Nesse momento de isolamento social, o único meio de nós podermos entrar em contato é através dessas mídias sociais. Então, vou aproveitar o momento para fazer uma reflexão sobre o assunto que o material de complementação escolar dessa semana está colocando para nós. É sobre os sobrenomes, cada sobrenome nosso, os sobrenomes brasileiros e os fluxos migratórios. Eu sou Orlando Otero, da oitava CRE, da Secretaria Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Então, vamos falar sobre a questão da origem dos nossos sobrenomes, ok? Ao lado, apresentamos a árvore genealógica da família Simpson. Uma árvore genealógica é a sua linha de ascendência, partindo de você até chegar aos seus antepassados. Então, significa o seguinte, tá? Eu, por exemplo, eu sou a união do meu pai com minha mãe, ok? O meu pai teve a união dos pais dele, que surgiu meu pai. A minha mãe teve a união dos pais dela, que surgiu minha mãe. Ou seja, todos nós temos essa história. Se você for contabilizar, nós temos 4 avós. E os nossos avós também tiveram pais. Então, 8 bisavós. Os nossos bisavós também tiveram pais. 16 tataravós. Então, se você for começar a puxar a sua ascendência, o que significa isso? Pessoas que antes que você talvez não, você com certeza não conheceu, tataravô, alguns bisavós você não conheceu, que fazem parte da sua origem, como fazem parte também da minha origem, ok? Só que nós vamos agora fazer uma análise com relação ao território brasileiro. Nós temos uma ocupação de 520 anos. Os habitantes iniciais, ou seja, os que já estavam aqui, chamados de habitantes autóctones, o de origem, são os indígenas. Só que os indígenas têm nomes próprios dentro da sua própria etnia. Com a invasão dos portugueses, ou seja, com a colonização dos portugueses no território brasileiro, vieram vários nomes de origem europeia. Então, esses sobrenomes, eles fazem parte da nossa história. Então, se nós formos observar a origem dos nossos sobrenomes, não é uma origem indígena, não é uma origem africana, porque nós também fazemos parte do povo africano, nós tivemos uma miscigenação. Vocês já sabem muito bem isso. O brasileiro, ele é formado pelo índio, branco, negro e asiático. E esse povo todo se miscigenou, ou seja, casaram, tiveram filhos e formaram novos grupos étnicos. Então, só que quem dominava o território em termos de ocupação eram os portugueses. Então, os portugueses começaram a rebatizar, a não utilizarem nomes nem de origem indígena e nem de origem africana. Então, alguns nomes, tá, figuram na nossa nomenclatura de sobrenomes. Lembrando a vocês o seguinte, tá? Todos nós, a maioria de nós, temos 2 sobrenomes. Um sobrenome que representa a mãe e outro sobrenome que representa o pai. Geralmente é assim que é o padrão. Pode ser um ou outro caso que só tem o nome da mãe ou só tem o nome do pai. Mas, no geral, somos 2 sobrenomes, representando o quê? Representando famílias. Só que esses sobrenomes, eles não são de 2020, 2018, 2010, 2005. Eles são sobrenomes, pelo menos, centenários. 500, 600, 800 mil anos. Okay? Então, quais são os sobrenomes mais comuns dentro da sociedade brasileira? Tá? Nós temos o Silva, que é o mais comum deles todos, e Silva é um sobrenome de origem portuguesa, que significa selva ou floresta. Temos o sobrenome Souza, tá? Que significa
que o Souza ele pode ser escrito com S ou com C, com Z. Ou seja, o início é S, mas o Souza, que pode ser S ou Z, significa seixo. Seixo é um tipo de rocha que nós encontramos nos rios. É uma rocha que ela foi transportada, foi carreada pelo rio. Esse é o Souza. Temos o Teixeira. Teixeira é uma árvore da família das taxáceas. Vieira, que é um molusco, e vocês sabem que o molusco é um tipo de animal aquático que tem uma carne branca. Então, todos os sobrenomes brasileiros, tá? Eles são sobrenomes de origem portuguesa, de origem ibérica. Por quê? Porque a maior parte da colonização nossa ocorreu quando? Ocorreu justamente de 1500 para cá, e eles foram trazendo e dominando e impondo seus sobrenomes. Por que não tem sobrenome indígena? Por que não tem sobrenome africano? Porque os europeus impuseram o seu domínio. Então, eles foram rebatizando tanto os nomes indígenas como rebatizando os nomes africanos. Porque o principal registro oficial de identidade que existia na época era a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela rebatizava não com o nome indígena e nem com o nome africano, com os nomes vigentes da colonização portuguesa. Também temos nomes de origem italiana, que é o segundo grande fluxo migratório no território brasileiro. Também temos nomes de origem alemã, nomes de origem japonesa mais recentes. Os japoneses estão aqui em torno de 100, 110, 115 anos. Então, tem nomes de origem mais recente, mas aqueles nomes, tanto indígenas quanto africanos, não existem esses sobrenomes. Ok? Então, gente, para entendermos um pouco a questão dos sobrenomes, é necessário compreendermos a questão da colonização. A colonização, como ela foi imposta pelos portugueses, eles impuseram os seus sobrenomes de origem, obviamente, latina, porque a língua portuguesa é uma língua de origem latina. Ok? Então, gente, um exercício que fique para a vida de vocês aí, tá? Que eu sugiro isso, tá? Qual é o significado do seu primeiro nome? Ok? Todos têm um nome. Então, o significado do seu primeiro nome tem um significado. Então, fica aí com um exercício para vocês pesquisarem o significado do seu primeiro nome. E depois o seu sobrenome, o que ele significa? Todos os nomes têm significados. É simples. Nós que temos a internet, é só colocar seu nome, seu sobrenome, que já tem a tradução deles. Ok? Então, gente, espero que tenha contribuído para vocês, para tentar explicar um pouquinho sobre a origem dos sobrenomes, e eles estão associados à colonização que foi realizada no Brasil ao longo do século XVI, XVII, XVIII, e nós temos essa identidade, que a nossa origem é de formação portuguesa, e é uma origem, obviamente, em termos indígenas, africanos e de outros europeus e asiáticos. Ok? Então, gente, tudo de bom para vocês. Tá? Espero que vocês se cuidem e até a próxima.